Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço, estamos chegando a 655 mil inscritos no meu canal e a mais de 127 milhões de visualizações. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, na defesa intransigente da Constituição e contra o nazifascismo bolsonarista, e você já está inscrito, indique o canal a um amigo, uma amiga. É muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Além de inscrito, você pode ser um apoiador do canal. Aí, qual é a importância disso? Apoiando jornalismo independente, qualidade, plural, republicano e democrático, no ano importantíssimo na nossa história, e que no dia 2 de outubro temos um encontro com o nosso futuro, que é a eleição do dia 2 de outubro, né? E aí você apoia esse canal. Tem duas formas, é muito simples. Você entra e escolhe qual das duas formas você quer. Coisa tranquila. Postamos hoje uma excelente entrevista com o senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, conhecido de todos, né? Que foi vice-presidente da mais importante CPI desse século, a CPI da pandemia, da Covid-19, e que faz considerações extremamente interessantes. É um bate-papo muito legal, muito bacana. E já temos uma série de entrevistas já programadas ainda para essa semana, né? Discutindo sempre as principais questões do Brasil, né? E olhando para o presente com a perspectiva do futuro. No Twitter, pode me acompanhar, caso queira, por Villa Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial. E lembrar que o TikTok, estamos lá no TikTok, o pessoal dá muita risada, tem umas coisas bem bacanas, que é o Marco Antônio Villa Oficial. Bem, vamos lá, temos muita coisa. Primeiro, lembrar a tristeza, né, com a tragédia de Petrópolis, né, terrível. Nós não temos, já disse diversas vezes, em outros espaços, inclusive na TV Cultura, no próprio UOL e aqui, que não temos uma política de médio e longo prazo de defesa civil. Ninguém está nem aí. E aí vem as tragédias, especialmente das chuvas de verão. Aí esse horror, como, por exemplo, agora em Petrópolis, como tivemos pouco antes na Bahia, etc, etc, etc. Aí você tem que ter uma política que não é fácil, mas se você estabelece uma política de curto, médio e longo prazo, grande parte dessa tragédia poderia não ter ocorrido, apesar da grande precipitação, tudo isso que nós vimos da chuva, etc, etc, etc. Né? Aí falta política pública e competência e também uma ação legislativa, executiva e judiciária, porque tem algumas vezes algumas ocupações de certas encostas que não poderiam ter sido feitas. Aí é necessária, portanto, a ação conjunta dos três poderes para encontrar um caminho para aquele problema social e para evitar uma tragédia como nós estamos assistindo nesse verão no Brasil. O Bolsonaro continua tranquilamente e disse o seguinte, está lá, vai passar pela Hungria, podia voltar mais rápido ao Brasil, a visita à Hungria é inútil, que é o qual ele compartilha, ele é antissemita, racista, homofóbico, nazifascista, então vai visitar o Orbán, a visita inútil, politicamente péssima para o Brasil, que fortalece a ideia do Brasil Estado pária, mas diz que na volta vai a Petrópolis. Gozado que não foi a Bahia. Por quê? Porque a Bahia ele tomou uma derrota eleitoral fantástica em 2018, e o mesmo não ocorreu no Rio, onde ele ganhou. Será que ele age como presidente do Brasil, olhando para os votos que teve em 2018? Vamos em frente, né? Vamos em frente. Então, essa questão realmente é terrível o que está ocorrendo. Vamos só lembrar que lá no Ministério do Turismo, que tem um cara patético, que é ministro do Turismo, jeito ridículo. Bem, é caterva bolsonarista, nem preciso falar caterva bolsonarista, vocês já sabem, mas você está no Globo, indicado pelo Centrão, mas é bolsonarista, nazifascista, flagrado trabalhando remoto, texto não tá, texto é horrível, hein? Nos Alpes é promovido e ganha aumento de salário. José Medeiros Nicolau, filiado ao PP, atua no Ministério do Turismo desde agosto do ano passado. Ele fazia trabalho remoto, sabe, dos Alpes.
Os nazifascistas bolsonaristas, nesse sentido, não são. Ele disse que fez todo lá, trabalhou, não teve problema nenhum. Então, se você quiser fazer trabalho remoto, vá aos Alpes, sim, vai esquiar, e de lá trabalha, entre aspas, né? Maravilha! Esse vai ganhar enxada de prata, tá? Não vou dar enxada de ouro, porque esse é para o Bolsonaro e só o catervo do andar de cima. Mas o mais engraçado, ele tem um apelido de Zezeco, um apelido simpático, né? O Zezeco, aquele que trabalha dos Alpes, mas trabalha remoto, mas recebe o salário em Brasília. E o Zezeco, ao invés de ser demitido, quando houve essa denúncia, não, ele foi promovido. Ganha 17 mil reais agora. Zezeco, tudo bem, volta lá para os Alpes, fica lá, é bem bacana. Você merece, não tem aquelas coisas de programa de auditório? Meu Deus do céu, oh Deus, onde estás? Que não responde. Bem, eu queria, antes eu vou falar agora, claro, da visita do Bolsonaro, mas essa passagem, os nazifascistas são loucos, os fanáticos são loucos, perigosa, hein? Perigosa a ordem pública. E eles espalham mentiras. Lembra que um bobalhão, que não foi eleito deputado, um fracassado aqui de São Paulo, tinha dito que ele tinha sido capa da Time, né? Ontem nós comentamos isso com o Prêmio Nobel da Paz de 2022, e esse mesmo incapaz disse, mais um Beócio, disse o seguinte, porque se é nazifascista é Beócio, claro, né? Disse que a CNN Brasil tinha noticiado que ele tinha parado a guerra. A guerra foi paralisada por causa dele. Depois, um sujeito muito engraçadinho, ele falou, não, eu estava brincando. Mas os grupos nazifascistas bolsonaristas deram pulos da alegria. Olha, ele parou a guerra, ele parou a guerra. O Zé Carioca, aquele sujeito ridículo, Zé Carioca, no novo governo, toma cuidado. Vamos passar de tudo ali, né? Tu sabes, né? Não precisa nem explorar, né, Zé Carioca? O Zé Carioca vibrou tal. Agora, esse eu estou usando como referência o site de Veja, é um dos mais engraçados. Os nazifascistas bolsonaristas espalharam um vídeo fake, né, falso, portanto, que está viralizando. O Bolsonaro e Putin. Diz que o mandatário russo, Putin, agradeceu o Bolsonaro por intervir na crise militar com a Ucrânia. E o texto é fantástico. Parece, eles falsificaram, tem uma fala do Putin, e aí aparece a tradução, olha, é de gargalhar. É um negócio, parece programa humorístico que eu cresci assistindo nos anos 60, a Praça da Alegria, com o Manel da Nóbrega. Faz tempo isso. E o Jô Soares fazia o papel de um alemão, lembra? Estou recordando agora. E muitas vezes o pessoal gozava, falava as palavras em português, quando ele não sabia a palavra em português, aí todo mundo ria porque ele falava a palavra errada para tal fato, para tal acontecimento, para tal pessoa. Parece isso daqui, só que aqui é pior, eles são nazifascistas. Então, um cidadão ridículo, de acordo com a Veja, postou o vídeo com legendas dizendo o seguinte, olha o absurdo, o Putin falando, bom dia, cidadãos do mundo, hoje estava prestes a atacar a Ucrânia quando conversei com o presidente Jair ainda em voo. Quer dizer, o Putin ligou para o Bolsonaro, que ele chama de Jair. Olha a intimidade, como se fosse possível. Ele nem sabe quem é o Bolsonaro, né? Não está nem aí, porque o Bolsonaro é um idiota, você acha que o mundo, né? Então ele ligou para o Jair, não para o Bolsonaro. E eu estava prestes a atacar a Ucrânia, quer dizer, ele fala assim, tranquilo, tal. Isso no vídeo. Ele veio de um lugar tão longe, o Putin sabe muito bem, de onde é o Brasil. Era um ex-agente da KGB com uma excelente formação. Os quadros eram muito bem informados da polícia política da União Soviética. Ele é um quadro do andar de cima, né, daquele que participava da Guerra Fria, etc, etc, etc. Continua. Ele disse, quem está falando é o Putin. Ele disse, 2 pontos, ô Vlad, o mundo é nossa casa, Deus está acima de todos, fecha aspas. Ele tratou o Putin de Vlad, assim, e aparece o vídeo com... Isso tocou minha alma, diz o Putin. Portanto, agora decidi retirar minhas tropas da fronteira e parar essa guerra. Agradeço de coração ao presidente brasileiro. E os grupos nazifascistas bolsonaristas, olha a idiotia, parece o livro do Orwell, 1984, como eles vão transformando guerra é paz, liberdade é escravidão, entendeu? Eles vão mentindo, é uma coisa inacreditável, e as pessoas acreditam. Aí o sujeito comentou, pôs o vídeo e escreveu assim, os pelegos irão falar que é fake news, os esquerdopadas vão apelar ao STF.
Mas a verdade é uma só: Bolsonaro é o enviado de Deus. O homem da morte é enviado de Deus, enviado do demônio, tudo bem, né? Malá, pastor Mala, enviado do demônio. Ele diz assim: Bolsonaro é o enviado de Deus, um presidente do terceiro mundo impediu uma terceira guerra, só pode ser enviado de Deus. Não dá, né? Não dá, né? Não dá. Então, essa é fantástica. Vale, e eles acreditam, além de ter espalhado aquelas outras, né, e espalharam essa. E aí o Bolsonaro, olha o absurdo, e aqui eu estou citando o antagonista, tem o vídeo, etc. Tal, ele declarou que o fim da escalada militar, momento, ninguém sabe se é fim ou não, que deve-se a ele. O Bolsonaro, ele voltou, ele reafirma, eles inventam as fake news e o Bolsonaro acredita das fakes sobre ele mesmo. Olha que absurdo. Ele é um idiota, todo mundo sabe que ele é um idiota, não entende nada de geopolítica, não compreende nada da complexidade da região, da história, ele não sabe nada, ele é um idiota, né? Parece um dos três patetas, aquele cabelo fantástico. Bem, o idiota acredita nas próprias fake news, as fakes produzidas pelo ódio. É inacreditável que ele acredita nas fake news que ele próprio produz. É caso de que os especialistas, um bom psiquiatra, falaria o quê? Bem, aí ele disse o seguinte em coletiva de imprensa, e essa é engraçada, veja como é claro, qualquer conflito não interessa a ninguém no mundo. Mantivemos nossa agenda. Por coincidência ou não, parte das tropas deixaram a fronteira. E pelo que tudo indica, uma grande sinalização de que o caminho para uma solução pacífica se apresenta no momento. Faço questão de repetir. Por coincidência ou não, parte das tropas deixaram a fronteira. Ele é um ungido, o esperado, ele é um Messias. Ele acredita nas mentiras que ele próprio produz. Eu algo, sinceramente, confesso a vocês que eu nunca tinha visto, já vi de tudo na minha vida, mas confesso que isso nunca tinha visto. E foi humilhado pelo Putin. Ele fez 5 exames de Covid, feito pelos russos. Foi um negócio assim, patético, 5 exames. E a roupa que ele usou na chegada, vocês viram, ele não estava na chegada lá, na hora de passar pelas tropas, né? Que é todo aquele protocolo. Ele não estava de terno. Vocês viram como ele estava vestido? É como se ele estivesse conversando com um miliciano lá no Rio de Janeiro, do qual ele é amigo e sócio de todos aqueles crimes. Ele é sócio daquilo. Né? Ele é sócio, é um miliciano sócio de crimes e que é presidente da República. Olha que legal, que momento fantástico nós vivemos. Bem, aí ele foi conversar com Putin, vocês viram, de botina. Aí alguém vai dizer, ele é um homem simples. Não, meu caro, ele é o presidente há 2 pessoas, uma coisa é o Jair Bolsonaro, o miliciano, outra coisa é a presidência da República Federativa do Brasil. São 2 coisas absolutamente distintas, absolutamente distintas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então é necessário saber separar as coisas. E as pessoas não, o que ele está fazendo não desrespeita a você, a mim, a nós. Você imagina, todo mundo estava de sapato social, todo mundo, e o sujeito de botina. Só faltou ele sacar do bolso um pedaço de pão com leite condensado, né? É um negócio inacreditável, nós nunca tivemos isso na nossa história. Ele age como se ele fosse lá no Rio de Janeiro conversando com os amigos dele, Queiroz, né? Bandido, criminoso, com o Adriano, esse capitão Adriano, executado pela polícia baiana, né? E que ele empregou os familiares, mulher, a mãe dele, empregados, trabalhadores fantásticos. Ele dividiu o dinheiro, peculato, etc., formação de quadrilha, né? E o Rony Lessa, que era amigão dele, o assassino de Marielle Franco. Eu não sei se eles conversaram até antes, isso eu não sei, eles são amigos, isso é problema deles, né? Ou a justiça, que o processo não anda no Rio também, é fantástico também como é que as coisas funcionam no Rio de Janeiro ou não funcionam, se assim preferir. Como ele foi de botina, meu Deus do céu, de botina. É uma humilhação para nós. Naquele lugar, vocês deram uma olhada do Kremlin? É uma coisa fantástica o luxo do Kremlin. É uma vergonha para nós, é uma vergonha. Eu vendo aquilo, eles vivem numa realidade paralela. O sujeito acreditou que ele parou uma guerra. E o pior é que ele acredita. O idiota que postou é um idiota. O outro, o deputado que foi candidato fracassado em 2018 aqui de São Paulo, é um idiota. Mas tudo bem, são idiotas. É claro que aí
eu estou repetindo, né? Um nazifascista bolsonarista é um idiota. Isso é óbvio, ululante, quase como uma tautologia. Agora, o que chama a atenção é que o Bolsonaro acredita nas mentiras. E aí faço questão de lembrar uma delas que ele tuitou. Essa daqui é fantástica. Tem uma foto dele cumprimentando Putin e uma reprodução da visita de Dom Pedro II à Rússia em 1876. Né? Na segunda viagem à Europa, a primeira em 1871, a segunda em 76, e a terceira vai ser ali em 88, quando ele está muito, 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 muito doente. Né? Chegou a receber extrema unção, você imagina? No final de maio. Consegue resistir, volta ao Brasil no final daquele mesmo ano. Então, na segunda viagem, ele foi... olha o que está escrito na tuitada do bandido, do criminoso, do assassino Jair Bolsonaro. Em 1876, Dom Pedro II foi o primeiro estadista brasileiro a visitar a Rússia. 146 anos depois, no ano que comemoramos 200 anos da independência do Brasil, tenho a satisfação de realizar o mesmo percurso. Nosso Brasil tem vocação de amizade com todas as nações do mundo. Bem, então, Dom Pedro foi o primeiro estadista, e ele é o segundo estadista. Agora, eu vou ler para vocês uma pequena passagem, essa aqui, da melhor biografia do Dom Pedro II. Disparado é aqui do Heitor Lira. Itatiaia Edusp, 3 volumes. É grande, grande, grande. Eu conheço muito bem o assunto, desculpe dizer. Uma vez, confesso a vocês, no final dos anos 90, acho que foi em 98, dezembro, eu escrevia muitas resenhas na Folha de São Paulo, no caderno mais, escrevi muitas. E aí veio um livro sobre Dom Pedro II. E eu escrevi educadamente sobre isso. Vocês podem consultar aí no Google, tranquilo. Educadamente sobre uma biografia de Dom Pedro II. Fui muito educado. E falei que tinha muitos equívocos. Artes plásticas, história, política, cultura, estava tudo errado. Mas o que eu posso fazer? Eu tenho que ser honesto, primeiro comigo e segundo com as pessoas que iam ler minha resenha. E fui muito educado, mas muito educado. Podem ler. E depois fiquei 2 anos sem escrever resenha, porque eu não sabia, não sei quem era amigo de não sei quem. E eu com isso, eu tenho no compromisso com a história. E eu tenho uma coisa muito engraçada ali. Em 1880, José de Alencar é o imperador. Era um problema, não podia. Sabe por que não podia? Porque ele morreu em 1877. Então, aí, só se ele apareceu, a alma dele, o espírito apareceu à noite para falar: Dom Pedro, por que você não gosta de mim? Por que você não me... Eu fui eleito senador e você não confirmou. Eu estava na lista, era uma lista sexta, porque era 2 vagas do Ceará. Eu estava lá, por que não fui indicado? Aí o Dom Pedro teria conversado, não sei. Aí fiquei imaginando, né, com o espírito. Porque você depois ficou muito crítico de mim. Lembra quando você fez aquela piada sobre mim no livro? Bem, não vou contar toda a história. Bem, o que interessa... Aí eu tive que falar, né? Aí falei aquilo, fiquei 2 anos. Eu acho tudo isso no fundo engraçado, né? E daí, né? A grande biografia é desse, Heitor Lira, grande diplomata. Ele tem uma excelente história da queda do Império, tá? 2 volumes, tenho ali. E aqui eu vou ler para vocês um trecho rápido da visita, né, de Dom Pedro II à Rússia. Vamos lá, então? Vamos ver se eu consigo fazer tudo. Depois de poucos dias na Finlândia, o imperador e comitiva seguiram de trem para São Petersburgo, ali chegando a 30 de agosto. No dia seguinte, 5 horas da manhã, ele já estava de pé. É quase igual o bandido, o beócio, o mandrião. Ele já estava de pé. Deixando o hotel da Europa, começou a acostumada correria através de museus, bibliotecas, escolas, centros de cultura, igrejas e mosteiros. Foi ao mosteiro de Santo Alexandre Neves, né? Todo mundo conhece, tem um grande filme, inclusive, do Eisenstein, clássico, né? Bem, construído por Pedro Grande, né? Então, olha o que ele fez. Logo cedinho, acordou e foi para... Igualzinho Bolsonaro. Ele foi visitar museus, bibliotecas, escolas, centros de cultura, igrejas e mosteiros, e foi ao célebre mosteiro do Alexandre Neves. Bem, visita de 3 horas na Universidade de São Petersburgo, discutindo com o professor Vasilev problemas das línguas chinesas.
Estou até engasgado. Vocês imaginam o Bolsonaro visitando a Universidade de São Petersburgo, discutindo línguas chinesas? Ele pode falar nada do que falam os bandidos, do qual ele é parte, lá do crime organizado do Rio de Janeiro, né? Imagina. Bem, vou repetir, desculpe, desculpe, que eu quase me engasguei aqui, mas discutindo com o professor Vasilev o problema das línguas chinesas. Apareceu na Biblioteca Imperial às 11 horas da manhã, de lá saindo passadas 3 da tarde, depois de surpreender o bibliotecário com o seu conhecimento de russo, árabe, hebraico, do baixo alemão, do samaritano e de outros textos de línguas exóticas. Vocês imaginam o Bolsonaro falando sobre samaritano, sobre hebraico, sobre árabe? O Bolsonaro, que ele disse que o Dom Pedro foi o primeiro estadista, ele o segundo. Vocês imaginam o Bolsonaro numa biblioteca? Vocês imaginam? Meu Deus do céu, vai dar problema. Os livros vão se revoltar, né? Todo mundo vai falar, como? Aqui, a caterva, a malta, os criminosos, aqueles cangaceiros que o cercam. Imagina, bem. Aí, era surpreendentemente a facilidade com que Dom Pedro versava sobre importantes questões, né? Aí ele foi a Turcassol, aí foi encontrar o Grande-Duque Constantino, irmão de Cesar, também passou por várias salas do museu, né? E no dia 2 de setembro, aí foi assistir à inauguração do 3º Congresso de Orientalistas, convocado pela Universidade de São Petersburgo, onde ia se discutir a Rússia asiática. Você imagina o Bolsonaro no Congresso de Orientalistas discutindo, imagina o Beosso, o nosso idiota. Olha a vergonha, o cara que estava com uma botina no Kremlin. Continua o grande autor. Aí ele diz, depois de São Petersburgo, Moscou. No seu último dia nessa cidade, ele foi visitar lá um orfanato, passeou por toda a cidade, foi reconhecido e tal. Aí foi para Kiev, claro, a época do Império Russo, né? Hoje capital da Ucrânia. Depois a marcha para o sul, Odessa, Sebastopol, Livado. Em Odessa foi visitar um grande armazém de trigo, aí depois foi até Livádia, aí encontrou-se com Alexandre II, o czar, né? Aquele que vai fazer a libertação dos servos, né? Como é conhecido, em 1861, e a 2 de outubro ele se dirigiu para Constantinopla, que é Istambul hoje, né? Queria conhecer Constantinopla, pô, claro, quem não quer, né? Puxa, ver aquelas coisas fantásticas, tal. E aí, depois de Constantinopla, ele foi para Atenas, pô, porque ele queria, era um sonho dele, diz o autor, o grande Heitor Lira. Tudo ali o encantou, desde a pedra mais singela até a ruína abandonada, qualquer singela de uma ruína, uma pedra da mais singela de uma ruína abandonada, até belas colunas do Partenon. Vamos parar, depois ele foi para a Ásia Menor. Né? Vamos parar por aqui, né? Vamos parar por aqui, que não dá, né? Não dá. É isso. O que aconteceu conosco? O que aconteceu conosco? O que aconteceu com os eleitores em 2018? Esse país enlouqueceu. Esse país enlouqueceu. Porque ninguém pode dizer que no primeiro turno não tinha bons candidatos. Tinha sim. Como é que um idiota desse chegou à presidência da República? E agora, o que ele está fazendo? Quando ele falou, eu sou o primeiro estadista, foi Dom Pedro, agora, 146 anos depois, sou eu. Eu falei, mas tu és um idiota. O que você está falando? Querer se comparar a Dom Pedro II? Quem és tu? Né? É um negócio, mas tão absurdo. Ele nem sabe onde é a Ucrânia. Né? É uma verdade. E, na prática, ele fez o papel de trouxa. Fez os 5 exames que o Putin exigiu, fez tudo. Ele serviu fez propaganda para o Putin, o bobão. E ele acha que ele saiu como rei da cocada preta. Aí ele tenta fazer cara de inteligente, com aquele cabelo do Momo, dos Três Patetas. Não sabe nada. Vocês viram aqui o que eu li para vocês? É um negócio inacreditável. Inacreditável. Como é que nós chegamos a isso? Eu não sei se vocês vão falar, chegamos. Realmente não sei. Não vou dizer para vocês que eu tenho a resposta pronta, mas é inacreditável. Ele diz, somos solidários à Rússia. Mas nós quem, cara pálida? Nós quem? Ele diz isso, né? E aí que as tropas deixaram a fronteira por causa ele está delirando. E as pessoas acreditam. O idiota fala, ele é um idiota. Eu conheço o idiota. Eu posso falar com
conhecimento de causa, é um idiota, ponto. Agora, o duro é as pessoas acreditarem que ele parou uma guerra. Que ele é um homem de Deus, né? E que essa conversa, ele chamou o Putin de Vlad, e o Putin chamou ele de Jair. É um negócio tão absurdo. Quer dizer, eu não sei, você começa a viver um teatro dos absurdos. Ele, para falar, né, lá no Kremlin, ou lá em Moscou, a visita não tinha agenda. Não tinha, não é a primeira vez. Ele não tinha o que fazer. Ele chegou, deu uma volta de 1 hora com uma senhora, uma guia, que foi explicando o Kremlin durante 1 hora. Não tinha ninguém sério, um ministro de Relações Exteriores acompanhando da Rússia, nem aí. Nada. Falaram, vai passear com esse idiota aí, esse que está de botina, né? Que aparece com blusão lá e com a camisa branca aparecendo aqui do lado, fora, na hora que tem a revista As Tropas, a deselegância desse criminoso. Mas qualquer... Não, ele não tinha mais o que fazer. Nada o que fazer em Moscou. E isso que é uma coisa... E não é a primeira vez. Gostaria de comer uma pizza na calçada, como já fez nos Estados Unidos, lembra? Aquela palaciada. Ali era meio difícil, porque ele usou em todas as vezes máscara. Esse criminoso, esse homem covarde, ele quer espalhar a peste aqui no Brasil. Mas ele se submeteu como um cachorrinho do Putin. Cachorrinho. Né? Ficou ali, ó. Tudo balançava o rabinho do que o Putin fez 5 exames com os médicos russos e fez os 5 exames, né? E fez tudo que o Putin queria que ele falasse, ele falou. Ele achando que ele era tratado de igual para igual, o idiota. Não era tratado de igual para igual. Isso aqui não é política externa. Aí abro um parênteses, porque gostaria de falar, eu vi hoje rapidamente, acho que não sei se na Folha, uma comparação, 30 anos da morte do Jânio Quadros. Jânio Quadros foi um grande político no final dos anos 40 e nos anos 50, até 1960. Né? A partir dali é a decadência. Em 62 ele é derrotado por governo de Estado, aí tem o alcoolismo, depois quando ele volta em 82 ele é derrotado, fica em terceiro lugar para o governo de Estado, e aí ganha a eleição de 85, que é um caos aqui, é um péssimo prefeito nessa segunda vez. Ele tinha sido prefeito, né, quando foi eleito em 53 também, e ficou só 9 meses, porque em 54 foi eleito governador. Então é uma carreira assim, vereador, deputado estadual, prefeito, vencendo uma coligação poderosíssima, 9 meses depois governador, em 58 elege o sucessor, Carvalho Pinto, um brilhante governador de São Paulo, sujeito honesto, competente, capaz, né? E ele foi eleito, não exigia domicílio eleitoral, deputado federal pelo Paraná, mas sequer compareceu à Câmara, e em 60 presidente da República, e criou a política externa independente, né? Que eu teria, com calma, de explicar para vocês, hoje não dá, só queria fazer um paralelo, que também vi hoje no jornal, que compararam o Jânio Quadros naquele momento histórico, né? Depois é outra história, estou parando em 1960, no dia 25 de agosto, quando ele renunciou, perfeito? No dia 25 de agosto de 1961, ponto. Esse é um Jânio Quadros, que é o da política externa independente, que cria, né, que coloca a coisa... A política, foi o primeiro a nomear um embaixador negro, o Souza Dantas Raimundo, né? Que é isso, para Gana. Eu tenho o livro dele aqui, contando toda a história, e todo, reconhecendo as independências dos países africanos e tal. Aí, precisa conhecer, não pode comparar o João Dória, ao Collor e ao Bolsonaro. Meu Deus, bola no chão, meu Deus! Não faça comparações absolutamente que não tem nexo. Se você quiser conhecer o novo jornalismo, que muitos se identificam com a fogueira das vaidades, etc., os Estados Unidos, é aqui no Brasil. Muitos anos antes nós já tínhamos novo jornalismo. Quem? Citei outro dia o João Silveira, a 22ª Noite da Avenida Paulista, né? O livro. E tem também esse aqui, é delicioso. Viajo com o presidente eleito. O Jânio só viajava em cargueiros. Ele foi o único jornalista que acompanhou. E, Lariano, isso daqui que é novo... Leiam, isso daqui que é novo jornalismo. O pessoal é o João Silveira, muitos anos antes. Muitos anos. Então, precisa conhecer outra coisa. Ao falar de entender o governo Collor, tem de ser esse livro, desse que vos fala, que, desculpe falar, mas é considerado disparadamente o melhor livro sobre o governo. Eu usei documentos que ninguém tinha trabalhado, entrevistei todo mundo, levantei todo o material, toda a discussão econômica do plano Collor está aqui, e compreensível, que tem questões teóricas complicadíssimas, e está aqui, de forma clara, e toda a análise política. Então, precisa conhecer, inclusive a política externa. Os 2 ministros foram o Francisco Rezec e o Celso Laffer. Então, você vai comparar com o Ernesto Araújo, ou com esse França, que é um bobinho, menos pior que o Ernesto Araújo. Então,
compare coisas que são incomparáveis. Você entender o momento histórico do que você está falando, entendeu? Desculpe, mas hoje eu estou meio chato, mas a história tem que estar aí, meu Deus do céu. Só que demanda tempo. Pensa, eu levei 3 anos para escrever isso daqui. E, ao mesmo tempo, eu estava fazendo outros projetos, é verdade? Né? Você não consegue se dedicar a uma coisa só. Mas deu trabalho, levantar todo o material, buscar uma visão de totalidade. No campo da história, precisa entender e o que é um trabalho histórico e fazer as comparações que são comparáveis. Não pode comparar um abacaxi com um elefante, não dá. Né? Porque só lembrar isso daí, porque está anotado aqui, eu falei, pô, meu Deus do céu, e lembrar também do grande Joel Silveira e um novo jornalista que nós já tínhamos, na verdade, desde os anos 40, quando ele escreveu na revista Diretrizes. Olha que isso faz muito tempo. Isso para os jovens que vão fazer jornalismo, que estão estudando, ou os recém-formados também. Mas para voltarmos e darmos o fecho da nossa conversa de hoje, que é sempre muito bom falar de livros, eu gosto muito, inclusive o meu mais recente livro, né, que é Um País Chamado Brasil, a história do Brasil descobrindo o século XXI, buscando essa visão de totalidade, que vem lá de um filósofo húngaro, ele pôs aqui, ele nem sabe quem é, não vou nem falar, porque eu vou perder meu tempo. Então, vocês viram a figura do Pedro II, né? Não, vale a pena, eu não vou ler, se vocês quiserem depois, isso está no Heitor Lira, tá? As referências que eu fiz estão no volume 2, né? 1870, 1880, Fastígio, né? O volume 2, e que é uma brilhante, inclusive a iconografia com as legendas absolutamente corretas, uma coisa assim, uma bela edição, pena, salvo engano, não vi mais republicada, mas é excelente. E aí ele quer se comparar ao Mandrião com o Dom Pedro II, um Mandrião que não consegue articular 2 frases com sentido, com o homem, né? Como eu li aqui para vocês, conversando lá com o professor Vassilev, na Universidade de São Petersburgo, problemas das línguas chinesas, foi depois à Biblioteca Imperial, conversou com o bibliotecário que conhecia, profundo conhecedor da biblioteca, começou a mostrar os seus conhecimentos de russo, árabe, hebraico, do baixo alemão, do samaritano, lá atrás, entendeu? Estamos falando do século I, ali século I antes de Cristo, e por aí vai. Do samaritano e de outros textos e línguas exóticas que vinha trazer. Vocês imaginam o Bolsonaro entrando numa biblioteca, num museu? Imagina entrando no museu, meu Deus do céu, e comentando um quadro. E se ele tivesse ido para chegar a Moscou, tem de São Petersburgo, meu Deus, e no Hermitage, imagine que demora dias para conhecer tudo aquilo, tanta coisa, imagine ele lá, meu Deus, que vexame. E, na verdade, essa informação dele também não bate, né? Eu poderia depois explicar outros que acabaram indo à Rússia, mas aí são outros 500. O que nos interessa aqui, então, hoje é tentar entender esse momento difícil histórico. E ele ainda vai se meter na geopolítica da região, falando somos solidários à Rússia. Meu Deus do céu. Vamos ficar por aqui. É isso. Hoje, dando um passeio pela história, que é indispensável, né? Sem ela, sem o conhecimento da bibliografia dos autores, dos textos principais, e buscar uma conexão entre ela e o presente, né? Não dá, né? E isso, como eu sempre falo, demanda muito esforço, não fica na base de eu acho, que acha coisa alguma, né? Você precisa ter conhecimento para poder ler a conjuntura, saber que o momento é parte do movimento da história. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os, vamos lá, para ser preciso, nós estamos chegando a 655 mil inscritos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Indico, em mais de 127 milhões de visualizações, indico o canal uma amiga, é muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize, vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? E seja um apoiador do canal, porque tudo isso aqui não é fácil não, né? Não é fácil. Seja um apoiador, é muito simples ser apoiador. Tem 2 formas, você entra e escolhe. E por quê? Com isso você fortalece o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático no ano, que insisto, sem exagero, decisivo para a nossa história. No Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pela @Marco Antônio Villa Oficial e no TikTok. TikTok, fantástico. Vez ou outra lá com o Mestre Willy, dialogando, converso com ele, ele responde. O Mestre Willy é 10 vezes mais inteligente que o Bolsonaro, né? Então lá, Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!